Bom dia, mulher cristã em missão. Minhas amadas, a revista nos fala para incentivar as visitantes a participarem das atividades da igreja e da MCM. Devido ao período de isolamento social, a MCM e IBJL não está realizando suas atividades presenciais. Mas isso não nos impediu de trabalhar e de receber nossas amadas visitantes em uma nova configuração em nosso grupo de WhatsApp, que está a todo vapor. Como uma das incentivadoras, eu convidei a Clarice para estar trazendo o estudo no dia de hoje. A Clarice é membro da Igreja Batista em Franco da Rocha, ovelha do pastor Silvestre e apaixonada por esse ministério da União Feminina. Filhos adolescentes, como lidar com eles? Esse é o tema de hoje. Quais os desafios da mãe de adolescentes? Acredito que o mais complicado é a comunicação. Os adolescentes são emotivos, facilmente inflamáveis. Segue algumas sugestões para o dia a dia. Faça um exercício de ouvir sem perder a calma. Deixe o adolescente expressar os sentimentos antes de dar conselho ou correção necessário. Os adolescentes são emotivos e facilmente inflamáveis. Como mãe, peça sabedoria a Deus para incutir princípios corretos e para exercer a disciplina que inclui conselho, correção, educação e castigo quando necessário, para tornar essa fase uma experiência estimulante e alegre, e a fim de que no futuro vocês possam lembrar com gratidão desse tempo tão especial da vida de vocês. Exerça sua autoridade em amor. Que Deus continue nos abençoando. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, por cada mãe, Senhor, desse grupo, Senhor. Te peço pela vida das mães, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria, Pai. Sabedoria para criar os seus filhos, meu Deus, nos teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor dê forças, Pai. Não é fácil, Senhor, ser mãe, Senhor, cuidar da casa, cuidar de tudo, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê forças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com as irmãs, participando dessa série de estudos que nós temos tendo aí todas as semanas, né? Cada semana uma irmã diferente, cada semana um estudo diferente, cada semana nós estamos aprendendo um pouquinho uma com as outras, né? E nesse estudo de hoje eu quero dizer para as irmãs que nós vamos aprender juntas, tá? Para mim é uma honra poder estar aqui juntamente com as irmãs. Na nossa revista Visão Missionária, o tema do nosso estudo de hoje fala sobre filhos, e em especial filhos adolescentes. O versículo que a revista sugere para nós lermos está no livro de aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Irmãs, quando nós nos tornamos ali mulher, o desejo de toda mulher é o quê? É ser mãe. Só que nós, na maioria das vezes, esquecemos que filho, eles não vêm com manual de instrução, né? Quando você compra ali um eletrodoméstico, quando você compra alguma coisa para dentro da sua casa, ela vem com manual de instrução. O filho não. Os filhos, nós vamos aprendendo, né, a cada dia, vivendo um dia de cada vez, aprendendo a lidar com a situação. Então, quando nós engravidamos, aí nasce aquele bebezinho fofinho, bonitinho, e você já tem que começar a aprender. Por quê? Você é mãe, como diziam, né, as pessoas mais antigas dizem a mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem fica desesperado quando a criança começa a chorar. Por quê? Você não sabe se a criança está chorando de dor, se ela está com fome, se ela está com manha, se ela está querendo tomar banho, se está precisando trocar, né, a fralda. Então, é uma coisa que você vai aprendendo no dia a dia, né?
Quando aquela criança nasce, né, muito lindo, você coloca no berço, você dá de mamar, cuida, protege. Aí, né, como eu já disse, tem que aprender a interpretar o choro daquela criança. Mas nós esquecemos, irmãs, que esse neném, ele não vai ficar para sempre aquele bebezinho bonitinho, fofinho. Não, ele vai crescer. Aí começa a fase de que ele vai estar aprendendo, né, a dar os seus primeiros passinhos, primeiro senta, depois começa a dar os seus primeiros passos. Aí vai para a fase da pré-escola, a qual você leva ele, né, você arruma do seu jeito, compra a roupa que você quer, arruma o cabelo do jeito que você quer. Você vai na loja e você vê lá uma roupa, ai que bonitinha, é a cara da minha filha, eu vou comprar. Aí você compra, veste ela bonitinha, leva para a pré-escola. Só que essa criança, ela cresce de menininha, de menininho, eles vão se tornar o que? Rapazes e moça, né? E nós, na maioria das vezes, nós esquecemos disso. Nós queremos que os nossos filhos continuem sempre sendo aquela criança pequenininha, obediente. Mas como eu já falei, não vem com manual de instrução. E a gente tem que ir aprendendo a lidar com a situação. Essa fase de adolescência, eu digo que é uma das piores fases que tem. É ruim para a criança e é ruim para nós que somos os pais. Principalmente as mães, que a gente que passa a maioria do tempo ali, né, com a criança. Porque a mãe, ela é mais aquela cuidadora, né? Tá ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então você convive muito mais com o seu filho do que os pais. O pai, ele é o quê? O provedor. Sai de casa, vai trabalhar, né? Chega à noite, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Se teve confusão na escola, é a mãe que resolve. Tudo é a mãe. Então eu penso que é uma das fases assim mais difíceis que tem para nós lidarmos com essa situação. Por quê? Quando a criança ela passa de criança para adolescente, segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fase da adolescência ela começa nos 10 anos e ela vai até os 20 anos de idade. Até 20 anos ainda é considerado um adolescente. E tudo, irmãos, no nosso organismo, ele é gerado, ele é movido pelo quê? Pelos hormônios. E tem hora que os hormônios, né, eles gritam. Quando nós engravidamos, tem ali o hormônio masculino e o hormônio feminino, que faz ali a fecundação do óvulo para ser gerado aquela criança. E falando nisso, eu acho tão lindo essa parte da formação do ser humano, porque quando a gente para olhar, a gente vê que isso é coisa de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5, diz assim, que nós não sabemos como que forma os ossos no ventre da que está grávida. Nenhum cientista não sabe. Então é muito lindo, né? A nossa geração é coisa assim de Deus. E se Deus, ele faz essa coisa tão linda, ele também nos ajuda no dia a dia a nós lidarmos com os nossos filhos. Então, voltando ali, a fase da adolescência é uma fase em que os hormônios se transformam, né? A mudança de comportamento. Eu estava fazendo uma pesquisa e ali tem um médico que ele diz assim, que quando a criança ela entra nessa fase de transição, de transformação, de criança para adolescente, de criança para adulto, ele fica igual nós que já somos mulheres, quando nós entramos ali na fase da TPM, né? Sabe aquela fase em que você está melancólica, está estressada? Mesmo assim, é a modificação dentro do organismo de uma criança que está se transformando em adulto. Aí cabe a nós entendermos por quê. Aquela criança que você carregava no colo, levava para a escola, você ia na loja, comprava o sapato que ele queria, né? Vestia a roupa que você queria, ele vai começar a ter vontade própria. Você vai lá na loja, compra um sapato, entrega. Ah, mãe, mas eu não quero esse, eu quero aquele outro. Ah, eu não quero essa roupa, eu quero ir com essa daqui hoje, né? Então é uma fase assim muito complicada. Tem mudança de temperamento, né? São várias coisas que acontecem na vida do adolescente, né? Aí, sabe aquela criança que você levava no pré,
Você levava até a porta da escola, dava aquele beijinho, né? Fica com Deus, a mamãe tá indo embora. Ele não vai mais querer que você o leva para a escola. Porque ele tá se sentindo já um adulto. Ela, a menina, tá se sentindo já uma adulta. E os coleguinhas, eles começam, como diz, né, na linguagem deles, a tirar o sarro, né? A rir deles. Né? Você chega na porta da escola e dá um beijinho lá e fala, ah, o neném da mamãe, a nenenzinha da mamãe. E eles não querem isso. Eles querem ser independentes. Né? Querem ser independentes. É difícil? É, mas não é impossível. Né? Alguns chegam nessa fase da adolescência e eles passam assim de boa. Passa que você nem vê. Ah, meu filho não me deu trabalho, minha filha não me deu trabalho. Mas tem outras, irmãs, que é difícil lidar. É muito difícil. E se nós não tivermos Deus na nossa frente, né, orando, pedindo a Deus que Ele venha nos auxiliar, nós nos tornamos também umas mães estressadas, né? Uma mãe que não sabe lidar com aquela situação. Eu lembro que uma época da minha vida, eu chegava do serviço estressada, a minha casa estava bagunçada, e aqueles meninos bagunçando, e um dia o meu filho falou assim, né? De longe eu escutei ele falando assim, nossa, lá vem a estressada. Isso me fez eu ficar com vergonha. Que tipo de mãe que eu estava sendo? Que não parava para conversar, não parava para ver por que eles não arrumaram a casa. Eles não têm obrigação de fazer todo o serviço. Então eu comecei o quê? Delegar tarefas para eles. Quando eu chegava que não fazia, né, não tinha sido feito ali, eu ia tentar o quê? Entender o que aconteceu, por quê, né? E não deixei de ser aquela mãe estressada, aquela mulher nervosa, que não entendia também o comportamento deles. Eles estavam ficando adultos, mas eles são criança. E eu estava cobrando eles como adultos. Mas ainda na mentalidade deles ainda eram crianças. O corpo, né? A transformação do corpo estava ali como um adulto. Mas ainda era o quê? Uma criança grande, né? A gente fala assim, uma criança grande. E se a gente não souber, irmãs, lidar com a situação, nós vamos sofrer, ficar estressada, vai abrir a boca e falar coisas que não é do agrado do Senhor. E para isso é que nós temos aqui, ó, o nosso manual de instrução, que é a Bíblia, que nos ensina como cuidar da nossa casa, como cuidar do nosso lar, da nossa família. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que a mulher tola, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola destrói com as suas próprias mãos. E tem muitas pessoas que pegam esse versículo e falam só sobre casamento. Não, é sobre a família no modo em geral. Se você for uma mãe sábia, uma mulher sábia, você vai saber educar o seu filho, você vai saber compreender. Mas quando a gente nos torna tola, abre a boca, fala o que não é do agrado do Senhor, na hora do nervoso, fica estressada, né? Fala coisas que não era para falar e depois se arrepende. E tem um ditado que diz assim, que depois do leite derramado, não adianta mais você querer colocar ele dentro da caneca, que não vai dar mais. Então nós temos que vigiar. Né? Pedir ao Senhor graça, prudência, Senhor me ajuda, me ensina como eu tenho que criar meu filho, o que eu tenho que fazer, me dá instruções, me dá paciência, me ensina a ser uma mulher sábia, uma mãe virtuosa para cuidar dos meus filhos. Porque essa fase, irmãos, é uma fase muito difícil. Eu já passei por ela, e se tem alguma irmã que está me ouvindo e ainda não passou, já vai se preparando, porque não é fácil. Não é fácil essa transição da criança para adulto. Não é fácil essa fase, né? Aquela criança que te ouvia, que te obedecia, aí ela já vai sair já chutando, batendo porta, e a dificuldade é muito grande. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos auxilia e que nos ensina como nós lidarmos com a situação. Irmãs, para a maioria dos pais, né, essa fase da adolescência é uma fase muito difícil de lidar com os filhos. Porque esse período também é visto difícil também para os próprios adolescentes, já que há muita oscilação de sentimentos, né? Estão passando ali por uma fase de insegurança, da instabilidade, de humor, da autoestima, principalmente para as meninas, que tem menina que tem ali a genética, né, de ser magrinha, já tem aquela que, né, já tem a genética de ser um pouquinho acima do peso.
E nós vemos que hoje em dia a mídia ela influencia muito na vida dos adolescentes, na vida dos jovens. E nós, como pais, nós temos que prestar atenção. Seu filho está lá dentro do quarto, está quietinho, o que ele está fazendo, na rede social com quem ele está conversando. Porque nós vemos aí muita reportagem, né, que é muito abuso com as nossas crianças. Muitas das vezes, ele está lá dentro do quarto, é melhor estar lá dentro do quarto quietinho lá do que estar bagunçando. Não, nós estamos errados de pensar dessa maneira. Você tem que ir lá ver. Filha, você está conversando com quem aí? Ainda que eles não gostam mesmo. Acha que a gente está entrando na vida deles e está querendo saber demais, mas nós somos responsáveis pelos atos deles. Tudo o que acontece com nossos adolescentes, nós temos responsabilidade sobre eles. Então, procure saber com quem seu filho está conversando, procure ter diálogo com seu filho, né? Procure ser amiga do seu filho, mostrar para ele que você não quer o mal, né? Ainda que eles acham isso, eles acham que a casa do amigo é melhor do que a dele, que a mãe do amigo é melhor do que a dele, mas não tem problema, nós estamos fazendo o nosso papel. E lá na frente, ele vai entender, né? Vai entender, bem que minha mãe me falou, bem que minha mãe me aconselhou. Porque, irmãs, eu já vi jovens dizendo assim, se minha mãe tivesse feito desse jeito, se minha mãe tivesse me aconselhado, se minha mãe tivesse me escutado. Então, é muito difícil você ouvir um jovem dizendo isso. Então, assim, procure escutar, procure procurar, né, o que está acontecendo. Porque muitas das vezes nós ficamos ali, mas ele está assim porque é rebelde, porque é os hormônios, porque é a adolescência, e muitas das vezes não é. Né? O nosso filho está ali com um problema, ele está gritando, querendo uma ajuda, e nós deixamos passar desapercebido. Porque nós vemos que essa vida nossa ela é tão corrida, né? Ela é tão... na maioria das vezes a mulher precisa sair de dentro de casa para trabalhar, para ajudar o marido, e aí o filho acaba ficando com a vizinha, ou acaba ficando o mais velho cuidando do menor, e assim os dias vão se passando, e o diálogo tem se perdendo no meio da família. Né? Não tem mais aquele diálogo de mãe, sentar e vem aqui, filho, vamos ajudar a fazer a lição. Nós estamos perdendo, irmãs, a nossa essência. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Mesmo que você precisa trabalhar, precisa estudar, né, para se colocar no mercado de trabalho, porque antes as condições eram mais fáceis, né? O custo de vida era menor. O pai saía, trabalhava, a mãe ficava dentro de casa cuidando do filho, cuidando da casa. Hoje em dia, na maioria das vezes, a mulher tem que sair para trabalhar, para ajudar o marido, né? Ali na condição econômica do lar, para dar um sustento melhor para a sua família, para os seus filhos. Na maioria das vezes também o pai foi embora, a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo, né? É uma situação assim muito difícil. Mas nós não vamos deixar perder a essência, né? Perder a essência da criação, de você saber que você é mãe, que você é ali a cuidadora, que você está ali para proteger, que você está ali para ajudar, né? Nós vemos que nas escolas, hoje em dia, a situação está tão difícil, irmãs, que os jovens ali, eles estão ali para, assim, querendo ser aceitos em um grupo. E na maioria das vezes, os grupos fazem o quê? Desafios. E quando nós percebemos, o nosso jovem já está lá, né? Perdido, já está lá cheio de problemas. E muitas das vezes faltou o quê? Nós pararmos para conversar, ter um diálogo, uma conversa. E eu vejo assim também que a internet, ela tem assim, ela é usada para o bem, sim, mas também, se nós não tomarmos cuidado, né, a criança acaba ali se perdendo naquele mundo virtual, né, aquele mundo de amizade virtual. Esses dias teve uma irmã que deu um estudo sobre amizades verdadeiras. E hoje em dia, você abre ali uma rede social, você tem 500 amigos. Se você conhecer 10, 15, é muito, sabe? Amigo de você sentar, de conversar. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de telefonar e falar, oi, tudo bem? Um ouvir a voz do outro, não é só na mensagem. Oi, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia. Então, tá faltando isso, tá faltando nós resgatarmos a essência da amizade, principalmente dentro do nosso lar, principalmente no meio da nossa família, né? Nós vemos também que na maioria das vezes, nós que somos os pais, nós cometemos alguns erros que eu vou estar falando aqui para as irmãs. Você já cometeu? Eu já.
Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher, né? Mulher Maravilha, que nunca errou na vida. Todos nós já erramos. Só que Deus é tão misericordioso que Ele faz com que nós aprendemos com os nossos erros, né? Errar é humano. Ninguém aqui está para julgar ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo. O único perfeito é o nosso Deus. Nós somos imperfeitos. Nós somos cheios de falhas. Mas estamos aqui para corrigir o nosso erro a cada dia. E assim o Senhor vai nos ajudando. Eu estive conversando com um rapaz essa semana, falando sobre esse assunto que nós íamos estar tratando aqui. E ele falou que um erro que a mãe dele faz com ele, e que muitas das vezes ele fica chateado, é assim: o pai dele foi embora, né, abandonou a mãe, e o pai não era assim uma pessoa muito boa, né, um caráter muito bom. E na maioria das vezes a mãe fica comparando ele com o seu pai. Ah, porque você é igual ao seu pai. Irmãos, nós não podemos comparar os nossos filhos a ninguém, nem comparar os nossos filhos, ah, porque o filho do vizinho não. O filho do vizinho é do vizinho, o seu é seu. E na maioria das vezes nós ficamos fazendo comparação entre os nossos filhos. Comparando também os irmãos. Você pode ter 5 filhos. Você vai criar todos da mesma maneira, mas cada um vai aprender de uma maneira diferente. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu caráter. Se nós formos olhar aqui, ó, a nossa mão, os dedos pertencem ao mesmo corpo, mas eles não são iguais. Está vendo? Cada um é de um tamanho e cada um tem a sua função. Então os filhos foram gerados, né, do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles são diferentes. Nenhum é igual ao outro. Ninguém é robô para ser um igual ao outro, fazer a forma certinha ali. Você vai andar assim, você vai ser assim. Não. É igual eu já falei. Tem filho que vai passar ali pela fase da adolescência que você não vai nem perceber. Mas já tem aquele filho que vai te dar problema, que vai te dar dor de cabeça, que vai te dar preocupação, que você vai ter que ficar mais ali em cima dele, mais ensinando, mais conversando, dialogando, procurando saber o que está acontecendo, né? Indo na escola várias vezes, porque tem isso também, aquela criança que não te dava nenhum trabalho na pré-escola, quando ele entra na adolescência, você vai ser chamada várias vezes lá na escola, né? E nós temos que saber lidar com essa situação. Então, assim, não compare o seu filho com o filho do vizinho. Não compare o seu filho com o seu marido que foi embora, que te abandonou. Não compare o seu filho com o irmão dele, com a irmã dele, porque eles não são iguais. Eles são diferentes. Cada um tem o seu comportamento. Ah, mas eu ensinei meus filhos todos iguais. Mas cada um vai aprender de uma maneira diferente, né? E o melhor para nós, irmãs, o mais importante, o mais interessante na nossa vida é que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos auxilia. Aí eu falo que o manual de instrução que nós vamos aprendendo no dia a dia, nós temos a Bíblia para nos ajudar, para nos ensinar. O versículo que nós lemos diz assim que nós, pais, não podemos provocar ira aos nossos filhos, né? E muitas das vezes, na hora do nervoso, a gente quer falar, a gente quer corrigir, e não é aquela hora certa, né? Espera. Se seu filho fez alguma coisa, você ficou nervosa, espera os ânimos se acalmarem. Depois que tiver todo mundo calmo, todo mundo tranquilo, aí você senta e vai conversar com ele, ele vai entender o porquê da sua correção. Porque na hora que você está nervosa, aí ele está nervoso, um fala uma coisa, outro fala outra, ninguém vai entender nada. E acaba ficando o quê? A situação que você está tentando amenizar o problema, ele vai acabar ficando pior. Então, ora a Deus, né? Tem que corrigir os seus filhos? Tem sim, temos que corrigir sim. A palavra do Senhor diz para nós corrigirmos os nossos filhos e ensinar o caminho que eles devem andar. Ainda que eles não estão indo para a presença do Senhor, mas um dia eles vão lembrar, olha, bem que minha mãe me falava, bem que minha mãe me aconselhou, bem que minha mãe me falou. E nós temos, irmãos, essa obrigação, como seres humanos e como servos de Deus, de lidar com essa situação, de cuidar dos nossos filhos. Irmãs, ainda se falando, né, sobre a internet, nós temos que tomar muito cuidado. Esses
dias aí, há meses, né, atrás, a minha filha chegou do trabalho e ela viu ali o meu neto, né, ele tem 15 anos, com os braços assim, todos arranhados, todo arranhado o braço. E ela foi perguntar para ele o que tinha acontecido. Ele disse, mãe, eu fui subir ali no muro e eu caí e arranhei o braço. Ela dormiu, no outro dia foi trabalhar. Na hora do almoço ela disse, eu vou lá na hora do almoço e vou conversar com ele. E chegando lá, ela falou para ele, olha, esses arranhão aí não é de quem subiu no muro e caiu não. O que aconteceu? Aí ele foi falar que ele estava jogando, né, um jogo aí, e uma amiga fez como se diz, um desafio para ele, né? Mostrou para ele as fotos do que ela tinha feito e disse para ele se ele teria coragem de pegar uma gilete e passar ali nos seus braços. E ele foi, aceitou o desafio e fez. Mas Deus é tão misericordioso que aqueles cortes não foram profundos. Na hora que ela me mandou aquela foto, irmãs, eu fiquei, sabe, desesperada. Já pedi oração no grupo, já pedi oração pro pastor, sabe? Porque o inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão. E se nós não vigiarmos, quando você pensa que não, ele já entrou e fica difícil de nós lidarmos com a situação. Por isso que eu falei, né, para as irmãs tomarem cuidado com esse negócio de internet, que o seu filho está mexendo, que tipo de jogo ele está jogando, com quem ele está conversando. Tem que tomar cuidado, irmãs. E se falando assim de como criar os filhos, de comparação, também tem algo que me veio na mente agora. Nós muitas das vezes falamos assim, mas eu faço assim com você porque meu pai fez assim comigo, e meu pai me criou dessa maneira, e meu pai me falava assim, meu pai fazia assim, e eu também vou fazer. E aí, irmãs, nós não podemos fazer dessa maneira. Sabe por quê? Nós não sabemos o que foi que levou o meu pai a me criar daquele jeito. O que foi que levou o seu pai a criar você daquele jeito? A tratar você daquela maneira. Então você não tem que pegar ali uma sequência de erros e colocar dentro da sua casa. Uma sequência de erros e colocar no meio da sua família. Muitas das vezes você não sabe nem porquê, o que foi que aconteceu lá atrás, que levou, né, os seus pais a te tratarem daquela maneira. E você quer fazer com o seu filho do jeito que o seu pai fez. Um tempo desse eu estava assistindo um programa de culinária e me veio isso na mente agora. E ali a moça foi convidada para fazer um peixe assado. Era a receita da família, a tradição de família, e ela veio fazer naquele programa. Ela temperou o peixe, tudo, colocou dentro de uma forma, e aí cortou o rabo, sabe, do peixe, a cauda do peixe, e colocou em cima e colocou para assar. Quando terminou de assar o peixe, aquela apresentadora perguntou para ela, por que você cortou a cauda do peixe e colocou em cima para assar? Ela disse, faz parte da tradição da família. Mas por quê? Eu não sei explicar. Minha mãe fazia assim, porque minha avó fazia assim, e eu resolvi fazer também, então eu estou seguindo a tradição da família. A apresentadora, não satisfeita, disse, vamos chamar sua mãe, vamos ligar para sua mãe. Ligou, perguntou para a mãe também disse a mesma coisa, eu não sei, eu faço isso porque a minha mãe fazia. Marcaram uma entrevista com aquela senhora, com a vozinha, a vovó. E aí ela começou a rir. Ninguém entendia nada. Mas a senhora está rindo por quê? Vocês não sabem por que eu corto a cauda do peixe e colocava em cima? Não, a gente quer saber. Faz parte da receita? É a tradição da família? Ela foi lá, pegou uma forma que ela tinha e disse, a minha forma que eu assava o peixe era pequena e eu não queria comprar outra. Então eu cortava, como não ia, né, o peixe não ficava ali totalmente dentro da forma, ficava sempre a parte da cauda, né, do rabo do peixe para fora. Eu cortei e colocava em cima do peixe, porque eu também não queria jogar fora, não queria estragar. Então é por isso que eu faço a minha receita dessa maneira, porque a minha forma é pequena. Aí as irmãs veem como uma coisa que é lá do passado, não sabe nem por que aconteceu, e nós acabamos que trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o meio da nossa família, para a criação dos nossos filhos. Porque meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Não, cria seu filho do seu jeito, é o seu jeito, é o seu filho. Seu pai era seu pai, você é você, né? A sua criação foi de um jeito, e a do seu filho, você vai pedir discernimento para Deus, você vai pedir graça, misericórdia, e Deus vai ensinar você como tratar o seu filho.
Eu sou uma pessoa, irmãs, que tanto no casamento como na criação dos filhos, eu nunca gostei de conversar quando a pessoa está nervosa. Eu gosto de esperar o momento certo. Vamos acalmar. Depois que os ânimos se acalmam, aí a gente vai conversar. Porque, sabe, tudo tem que ter um equilíbrio na vida. E tem umas dicas aqui que eu quero deixar para as irmãs sobre como lidar com o jovem adolescente. Como que você vai aprender a lidar com essa situação? Primeiro, dê atenção quando seu filho quiser conversar com você. Reserve um momento para ele. Não leia naquela hora. Não assista TV. Não mexa no celular quando você estiver conversando com seu filho. Porque ele quer atenção. Ele quer te contar algo. Ele quer conversar algo com você. E muitas das vezes essa mania de internet, de rede social, a pessoa está falando, a gente está ali no celular, ah, tá bom, fala, eu estou ouvindo. Não, para, desliga o celular, desliga a televisão, senta, escuta o que o seu filho tem para dizer para você. Segundo, ouça com calma. E mesmo que você não concorde, não dê lição de moral, não é a hora. Primeiro você tem que ouvir. Depois você vai ter uma estratégia de sentar e conversar na hora certa. Fale com ele de modo educado. Se você agir de modo agressivo com ele, seu filho achará normal e assim ele vai fazer com outras pessoas. Se você gritar, ele vai ser uma pessoa que vai gritar com seu amigo. Na hora de falar, na hora de conversar, ele vai achar que ele pode fazer aquilo. Minha mãe faz assim, minha mãe conversa assim, estressada, gritando. Desse modo eu também posso fazer. Aqui na minha casa, quando a gente não tinha carro, a gente sempre saía para dar uma volta na hora que eu e meu esposo estavam nervosos. Eu nunca, irmãos, discuti com meu esposo na frente dos meus filhos. Porque eu não queria deixar, que os meus filhos aprendessem isso de mim. Então, assim, agora que a gente tem carro, se tem alguma coisa que não está certa, vamos ali no mercado. E no caminho a gente senta, conversa, coloca o diálogo em dia, coloca tudo em dias. E aí acaba o quê? A gente resolvendo a situação. Quarto, evite fazer julgamento. Você não precisa concordar com ele, mas tente entendê-lo, De julgamento a pessoa já vive cheio de problemas, de dificuldade. E você não precisa ficar julgando o seu filho pela sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Procure entendê-lo. Procure entender o que é que ele está passando, a situação que ele está passando. Abra espaço para o seu filho falar sobre suas ideias, trabalho, sexo, amor, as baladas. Assim você saberá o momento de dar ou não a credibilidade a ele. Ajude-o a acreditar no seu próprio potencial. Ressalte as características positivas e incentive ao esporte, à arte, música, dança. Não use palavras torpes, palavras negativas, Tem pessoas que falam para o filho, porque você vai ser um vagabundo, porque você é vagabundo. Não podemos usar esse tipo de palavra. Que são palavras, irmãs, que Deus não se agrada. E o inimigo pega ali aquelas palavras, porque o que nós pensamos, o inimigo ele não sabe. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa boca, aí ele vai procurar o que? Agir em cima das nossas palavras. Então não use palavras negativas, palavras de baixo escalão, para falar com seus filhos. Não insista em conversar na hora da raiva. Deixe para conversar quando os filhos e os pais estiverem mais calmos, Eu já falei sobre isso. Deixe os ânimos acalmarem, deixa todo mundo ficar calmo. Depois é que você vai sentar, vai conversar e vai resolver o problema. Também não prometa nada quando você estiver nervoso, agitado. Tem um sábio que ele diz assim: não prometa quando estiver feliz e não responda quando estiver com raiva e não decida nada quando você estiver triste. Porque quando você está feliz, está eufórico, você acaba prometendo algo que depois você não vai cumprir. Não responda se você estiver com raiva. Porque aí você, na hora da raiva, na hora da ira, você vai abrir a boca, vai falar coisas que não era para ter falado, vai falar palavras que, eu já falei que depois você vai se arrepender. E não decida nada quando você estiver triste. Espere passar esses 3 momentos de euforia na sua vida,
para depois você tomar alguma decisão. Dê bons exemplos. Os adolescentes costumam se espelhar e reproduzir os comportamentos, né? Então procure dar bom exemplo para o seu filho, né? Procure ser uma pessoa boa. Existem muitos pais, né, que bebem na frente dos filhos, que fazem tantas coisas erradas, e o filho vai acabando, ele vai crescendo, tomando ali aquele exemplo. Então, você tem que dar bons exemplos para os seus filhos de comportamento, de atitudes, de caráter, né, de homem, de mulher de Deus. Seja claro, os adolescentes precisam saber exatamente o que se espera deles e que consequência terão se desobedecerem. Porque quando está ali na fase da adolescência, eles são adultos, mas nós não podemos tratá-los como criança. Temos que falar, ó, se você desobedecer, se fizer isso, vai acontecer isso, vai ser assim. Você tem que colocar para ele o que é que a sua desobediência vai trazer para ele e para você, né, as consequências mais tarde. Seja coerente. Se você ignorar um erro do seu filho hoje e a semana que vem você for castigá-lo, isso seja coerente na hora de corrigir o seu filho. Mostre para ele que você não quer o mal dele, que você quer o seu bem. Ainda, irmãs, que os jovens, eles não entendem quando nós estamos corrigindo, quando nós estamos falando, né? Que nós queremos moldar o caráter deles. Não queremos só que eles sejam, ai, meu filho é obediente. Não, que eles venham ter um caráter de homem, de mulher, porque eles também vão ter a sua família. E eles terão que ser homens e mulheres responsáveis também pela criação dos filhos, que eles vão formar também a família deles. Então seja coerente, não deixe passar, né? Se for o caso de orar, ore a Deus primeiro, mas não deixe passar, não deixe de corrigir o seu filho de maneira nenhuma. Amém? E para terminar aqui a nossa conclusão, eu quero dizer para as irmãs que é inegável que essa fase da vida traz desafio para nós. Lidar com sentimentos, caráter físico em desenvolvimento não é nada fácil. Mas não podemos esquecer que o nosso Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nunca nos deixa só. Sua palavra é cheia de conselhos, diretrizes e ajuda-nos a lidar de maneira mais equilibrada com os adolescentes e nos fornecer meios de ajudá-los a se desenvolver e crescer de forma saudável. Então, tendo Jesus como nosso alvo e o Espírito Santo como nosso amigo e conselheiro, ao final, o nosso grande objetivo é que todo o nosso esforço desemboque na conversão deles para Jesus. Então, esse é o nosso intuito, de criar homens e mulheres obedientes, de caráter, de boa índole, e não somente obedecer a nós, mas obedecer também à palavra de Deus, ao nosso Senhor Jesus. Se os seus filhos ainda não servem a Deus, não se desespere. Ore a Deus, coloque tudo na mão do Senhor. E como diz a palavra do Senhor, um dia, eu tenho certeza, que nós vamos parar e vamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus possa abençoar a vida das irmãs, que o Senhor possa continuar nos dando graça, nos dando sabedoria e nos ensinando que cada dia nós venhamos aprender a ser mães melhores, pais melhores, tudo dentro da palavra do Senhor. E, como eu disse no começo do estudo, nós não temos assim um manual de instrução de homem, um manual de instrução humano, mas nós temos, irmãs, a palavra do Senhor. Aqui está uma bússola que nos ensina o caminho, nos ensina como nós devemos criar os nossos filhos. E a palavra final que eu quero deixar aqui, no final desse estudo, desse ensinamento, é que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então seja sábia, seja uma mulher temente a Deus. Que os seus filhos possam olhar para você e ver que você verdadeiramente é uma mulher de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus.
Se você está passando por dificuldade com seus filhos, não se desespere. Ore a Deus. Peça a Deus sabedoria, entendimento. Senhor, como eu vou lidar com essa situação? Senhor, me dá entendimento. Coloca as palavras certas no meus lábios. Não deixa, Senhor, eu ser uma mulher tola, mas que eu possa, através do Teu Espírito Santo, Senhor, governar o meu lar. Que eu possa, através do Teu Espírito Santo, criar os meus filhos dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Saudade dos irmãos, de todos, de estarmos juntos. Irmãos, nesse momento, vamos estar orando pelas mães. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, que venho até a Ti, quero Te agradecer por mais um dia de vida, Jesus, que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar, Pai. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, que se renovam todos os dias nas nossas vidas, Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, venho te pedir que abençoe a cada mãe, a cada lar, a cada família, Deus. Pai, dai-nos, Senhor, sabedoria, Jesus, para educarmos nossos filhos, para que eles possam, Pai amado, Pai querido, serem cheios do Teu amor, do Teu Espírito. Oh, Pai, abençoa cada vida, cada mãe que clama a Ti, que busca a Ti, por uma causa, Senhor, impossível, Deus. Mas sabemos que o impossível é o Senhor, é do Senhor. É o Senhor que vai agir no impossível. Porque nós fazemos o que é possível. Então, Pai amado, Pai querido, seja, Senhor Jesus, com cada mãe que neste momento, Jesus, está orando, está Te buscando, clamando, chorando, gemendo, Pai. Buscando, Senhor, a Tua face, para que o Senhor entre com providência divina em cada causa. Não sabemos, Senhor, a necessidade de cada um, mas sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor é quem luta por nós, o Senhor que vai à frente das nossas lutas, das nossas guerras, da nossa batalha. Seja, Pai amado, com cada mãe, dando, Senhor, a sabedoria que vem dos altos céus, a sabedoria, Senhor, que vem de Ti. Dai-nos sabedoria, Senhor, para sermos mães, para sermos intercessora dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso esposo. Dai-nos, Senhor, a sabedoria que vem de Ti. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, o decorrer do nosso dia. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu agradeço. Amém, Senhor Jesus, assim seja. Amém. Val, obrigado pela oportunidade e muito obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe cada um. Que possamos estar em breve todos juntos. Saudades, irmãos. Grande beijo.